Eu aproveito também, mais uma vez, para cumprimentar os nossos visitantes. Eu vi aqui uma fichinha, Igor, né? Igor Gustavo, que Deus abençoe a sua vida, viu, Igor? De maneira especial, você que nos visita. E claro, já cumprimentei alguns irmãos que já vieram 1, 2, 3 vezes, uma família linda ali atrás, também o José Fernando, hoje pela 4ª vez, e louvado seja Deus pela vida desses irmãos e irmãs que têm nos visitado. Como eu sempre digo, aqui pode ser a sua igreja, que Deus o abençoe, direcione sua vida e a sua família. Capítulo 45 de Gênesis. Nós leremos a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado, e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por cada família aqui presente, por cada irmão e cada irmã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar a tua santa palavra. Que a tua presença e o teu Espírito Santo nesta hora edifique as nossas vidas. Que nós sejamos fortalecidos na fé por meio da tua palavra que foi já lida. Aplica ao nosso coração e transforma-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Senhor, e faz de nós cada dia mais conscientes do teu amor e das tuas misericórdias. Nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos nesse capítulo 45 e nós temos algumas lições maravilhosas da palavra de Deus. O texto diz que José deixou para o último momento, deixou que os seus irmãos pensassem que não haveria mais saída para eles. Após Benjamim ter sido pego com aquela taça, após Simeão ter dito que eles, na verdade, eles não tinham desculpas, eles não queriam inventar desculpas, pelo contrário, Deus estava pesando a mão sobre eles,
José vai ouvindo tudo isso. E agora no capítulo 45 de Gênesis, quando os irmãos imaginavam que seriam decretados presos perpetuamente, que seriam decretados permanentemente ali em um contexto de cárcere, não mais vendo as suas famílias, não mais voltando para Canaã, mas presos no Egito, José faz algo extraordinário. José declara, vamos ver novamente o verso 4, vamos ler juntos? Você está na sua Bíblia aí, segura a projeção por enquanto, sempre a projeção pode hoje trabalhar bem lento, viu, Felipe? Só de vez em quando eu mencionar, para os irmãos folhearem a Bíblia de cada um. E é bom que folhe a Bíblia aí para a gente ler juntos, mesmo que às vezes a versão é um pouquinho diferente, mas dá para a gente ler de maneira, eu acredito, a maioria. Diz assim, verso 4, e José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês. Eu quero destacar nessa noite a seguinte mensagem, o tema desta mensagem, o nosso irmão perfeito. José se revela no momento que os seus irmãos aguardavam um governador rígido, um governador que seria juiz sobre eles. O que os irmãos aguardavam, sem saber de quem eles estavam de frente, achando que estavam de frente de um homem egípcio, o texto diz que José agora dá-se a conhecer aos seus irmãos. E a expressão é clara. José diz, cheguem perto de mim. E declarou, eu sou José, o irmão de vocês. O texto aponta que na mesma hora José diz no verso 5, agora não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Amados irmãos, imagine essa cena. Estavam ali esses 11 homens, achando que seriam condenados, achando que seriam ali, possivelmente, a história deles totalmente agora vinculada a esse erro cometido pelo irmão mais novo, Benjamim. Ele tinha sido pego com uma taça do governador do Egito. Eles não sabiam que o próprio José tinha preparado esse plano, mas o texto diz que eles estão ali rendidos. Chama a atenção que eles foram para comprar cereais. E mesmo com dinheiro, não puderam comprar cereais. Diante das suas faltas, diante da consciência culpada, diante da graça revelada sobre eles, que eles eram pecadores e falhos, todo o dinheiro que eles tinham nas mãos, era pouco, porque agora eles estavam diante de um grande juiz, um grande governador, e não podiam comprar pão, porque eles estavam em uma situação enroscada, estavam presos, porque foram pegos em flagrante, em um flagrante sem nenhuma condição de dizer, não fomos nós. Mas o texto diz que agora, ao invés de ser um egípcio, o governador do Egito, ao invés de ser um homem duro, ao invés de ser aquele que poderia condenar esses homens, o texto diz que José declarou, eu sou
o irmão de vocês. E naquela hora, amados irmãos, por mais que o susto tenha sido muito grande, por mais que eles tenham ficado sem palavras, eles estavam diante da graça desse irmão, que o texto diz que não foram eles que enviaram José para o Egito, mas sim o Senhor, verso 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Imagine, está diante deles o irmão, e o irmão ainda diz: foi o Deus que nós conhecemos, foi o Deus vivo que enviou-me à frente de vocês. Não fiquem tristes. Mais à frente ele diz: não briguem no caminho de volta para Canaã. Não fiquem brigando. Mas, na verdade, reconheçam a mão de Deus, a mão graciosa de Deus sobre nós, sobretudo sobre vocês. E assim, meus irmãos, aqueles homens receberam um abraço de um irmão de sangue. José tinha sido vendido, muitas às vezes conhece de cor salteado, mas nem todos conhecem. José tinha sido vendido pelos seus irmãos certa vez, e esses irmãos venderam José. José foi levado para o Egito, e José passou mais de 20 anos no Egito, até que essa família fosse para o Egito em busca de cereais, porque havia grande seca na terra, e lá eles se deparam com José, mas não reconhecem, e eles estavam de frente do seu irmão. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós observamos essa história, nós de vez em quando pensamos assim: mas esses irmãos de José foram terríveis. Os irmãos de José não mereciam o irmão que ele era. Esses irmãos não mereciam. E o que chama a atenção é que nós temos uma história muito parecida com os irmãos de José. O texto da palavra de Deus diz que o nosso Deus, vendo tudo o que aconteceu em Gênesis, lá em Romanos 8, verso 29, joga na tela por gentileza, Felipe, na projeção. Olha só o que diz esse texto da palavra do Senhor. Romanos 8, 29, rapidamente aqui na projeção. Vamos ler juntos? Deus, vamos lá, no início. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que Deus fez o ser humano? Deus fez o ser humano para que ele pudesse ser a imagem e semelhança do Filho. Deus fez o ser humano para que ele pudesse compartilhar da imagem do Filho. O texto que nós acabamos de ler diz que o ser humano foi criado por Deus à imagem e semelhança de seu Filho natural. O homem e a mulher, o ser humano, foi criado à imagem daquele que é o Filho eterno de Deus. Deus colocou sobre o ser humano essa graça maravilhosa. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os anjos, os seres angelicais. Deus criou todas as coisas, mas ao ser humano, Deus colocou a imagem de seu Filho. Deus deu ao homem a graça de experimentar a portabilidade,
a imagem do Filho natural de Deus. Deus não deu aos seres angelicais, mas deu ao ser humano. 1 João, aqui na projeção também, por favor, Felipe. 3, 2. Vamos ler juntos? Amados, agora somos o quê? Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo. O projeto de Deus foi concluído na pessoa de Adão, foi concluído na pessoa de Eva, e esse primeiro casal tinha a imagem perfeita do Deus Filho. Eles possuíam essa imagem plena, e Deus deu ao homem, ao ser humano, não só a imagem, para que pudesse parecer, mas também a espiritualidade, para que pudesse comunicar-se de maneira que o Senhor Jesus, todos os dias, diz a palavra de Deus, tinha comunhão com o primeiro casal. Eles podiam desfrutar da presença de Jesus, algo que somente o ser humano recebeu. E tem uma história, uma alegoria espiritual de um autor muito famoso chamado John Bunyan. Ele é o autor de qual livro? Muito bem. O Peregrino é o livro mais vendido depois da Bíblia ao longo da história. Não houve até hoje outro livro que fosse mais vendido. O Peregrino. E nessa alegoria espiritual, uma alegoria quer dizer que talvez ele esteja certo, mas não é certo. É uma alegoria. Ele diz que quando Satanás viu Adão, quando Satanás viu o ser humano, o casal, imagem e semelhança do Filho, quando Satanás vê que foi de maneira escolhida, que o homem era agora a imagem do Filho, Satanás, ele ficou frustrado. E até na realidade, corrigindo um detalhe, John Bunyan diz o seguinte: Satanás desejava ou quis se colocar num pedestal como o Filho. E quando ele notou que não era e nunca seria com a mesma preeminência que o Filho possui, ele se rebelou contra Deus. E essa rebelião provocou um grande grupo. Esse grande grupo é lançado. Esse grande grupo perde a presença de Deus, é banido eternamente da presença de Deus, porque ele quis o lugar preeminente da pessoa do Filho, o Filho de Deus, Jesus. E quando ele viu Adão, quando ele viu esse casal, ele disse: está ali o objeto do meu ódio. Porque ele sabia que se aquele casal, que era portador, notem que ele não quis se rebelar contra os animais silvestres, a natureza, ele quis se rebelar não contra o arcanjo Miguel ou o Gabriel, ele quis se rebelar, ou melhor, ele quis produzir uma ação que atingisse o Pai, porque o Pai sabia que no ser humano estava a imagem do Filho. Deus deu ao Filho de Deus. Ele é eternamente gerado do Pai. Não tem data de nascimento. Ele é eterno. Mas Deus deu ao ser humano a dádiva de ser filho criado à imagem do seu Filho legítimo,
unigênito. Quando Satanás viu isso, ele pensou, se eu ferir esses dois, eles vão perder a imagem do filho. Perdendo a imagem do filho, o pai ficará triste. O pai ficará frustrado. O pai não mais se alegrará com esses filhos criados que ele fez. E essa é a alegoria de John Bunyan. É muito interessante, porque em Gênesis 3,15 diz que após a queda, Deus mesmo prometeu uma ação graciosa de poder restaurar o homem, a mulher, a imagem de seu filho. E qual foi o plano? O plano, amado irmão e amada irmã, é quando agora nós temos Deus se importando de maneira tão grande, que o plano foi enviar o seu filho, mas não o seu filho criado, como era Adão e Eva, como sou eu e você, a partir dos nossos pais Adão e Eva, mas enviar a esse mundo o seu filho unigênito, aquele que nunca foi criado, sempre esteve na sua presença. Com qual objetivo? Resgatar os filhos que ele assim elegeu, para que pudesse novamente ter a imagem da presença do Filho em nossas vidas. Notem que a palavra de Deus nos apresenta que essa vinda do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus a esse mundo, acontece porque o ser humano, Adão, criado à imagem de Deus, se rebelou contra Deus. Adão olhou para o filho e, ao invés de dizer, ele é o amado do Pai, José era amado do Pai? Os filhos deveriam olhar aquela diversidade, cada um de um jeito, né? Era corintiano, palmeirense, flamenguista, todas essas aberrações da face da terra, sofredores, cruzeirense, Thaís, tudo tipo. E eles podiam olhar para José e falar assim, mas esse aí é o amado do nosso pai. Vamos nos alegrar, porque afinal de contas, se temos pai, que bom que ele pode amar o seu filho. Nós já conhecemos a história e sabemos que José, de fato, não teve da parte do pai proteção, foi pouco sábio Jacó e Israel. Mas isso não nega o pecado dos irmãos. O que os irmãos fizeram é muito grave. O que na verdade Adão fez, o nosso pai, representante da raça humana, o nosso irmão carnal da natureza humana fez, foi dizer, eu não quero o filho amado do meu pai. Eu aceito a proposta que até ontem eu não conhecia, mas essa serpente trouxe. E vocês lembram qual que é a proposta, Joaquim? A proposta era ser como? Como Deus. O mesmo pecado que provocou o banimento de Satanás da presença de Deus, ele coloca no coração de Adão e de Eva. Ao invés de amar a pessoa do filho, o filho amado do pai, ele coloca no coração o desejo de ser como ele, ou maior do que ele. E essa foi a proposta mentirosa de Satanás. E o que aconteceu? Após esse momento, o homem, presta bem atenção, o homem perde, o ser humano perde a imagem perfeita do Filho. E perdendo a imagem perfeita do Filho, o Pai não mais tem comunhão conosco. E com isso, o ser humano agora, produzindo
ingratidão, produzindo indiferença à pessoa do filho, toma os seus caminhos. E o seu caminho foi terrível, você sabe bem disso. A queda é uma das maiores, nós podemos chamar a maior tragédia da raça humana, onde o homem, o ser humano, perde a comunhão com o Pai, porque o Pai sempre amou a pessoa do Filho, o Filho natural dele, o Filho unigênito dele. E, para sua surpresa, você não é o ponto fraco de Deus. Já ouviu essa expressão, divino? Você, olha, Deus não resiste você. Você é o ponto fraco de Deus. Assinado herege dos nossos tempos. Deus não tem ponto fraco em homem. Deus não tem ponto fraco em mulheres. Deus ama e sempre amou a pessoa do Filho, e Ele criou os céus, a terra, criou você, criou a mim, para que nós nos relacionássemos com a pessoa do Filho de maneira perfeita, de maneira que toda a glória seria dele, e nós, distintamente dos seres angelicais, poderíamos ter uma relação unida à pessoa de Cristo, à pessoa do Filho, algo que somente os filhos humanos, criados por Deus, desfrutariam. Mas a queda foi uma desgraça. Mas nós lembrando aqui, os seres angelicais também caíram. E por que não foram exterminados? Ou melhor, por que não foram resgatados? Por que o ser humano, Deus teve misericórdia? Porque por mais poderoso fosse Lúcifer e os seus anjos, nenhum deles foram criados à imagem e semelhança do Filho. E Deus decidiu lançar o plano de resgate sobre aqueles que foram eleitos para a glória dele mesmo, porque Deus Pai não deixaria o nome do Filho ficasse vindicado, não fosse manifesto que Cristo vindicou o seu nome e que o inimigo, Satanás, não teve o triunfo que ele tanto aguardava. A palavra de Deus nos mostra que agora esse amor de Deus se revela a nós, pecadores. A resposta que nós temos é que Deus ama o seu Filho, e por causa disso, Ele enviou o seu próprio Filho para cumprir uma missão. E qual é essa missão? Então é um segundo aspecto. O primeiro foi a respeito dessa ação de Deus fazer o homem perfeito à sua imagem e semelhança. Contudo, o homem caiu e perdeu a imagem do Filho de Deus. Nós temos agora uma ação de Cristo. Nós lemos no início do culto, Lucas capítulo 1, verso 35. Abra sua Bíblia aí para você manusear e você ver o que o texto diz. Lucas, capítulo 1, verso 35. Lucas, capítulo 1, verso 35. Vamos ler juntos? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. No momento que isso aconteceu,
o segundo Adão começou a ser formado dentro do ventre daquela mulher. E o Filho eterno de Deus se tornou o Filho criado. Foi como Adão, na pessoa de Emanuel, Deus conosco. O Filho eterno assume agora a natureza terrena para poder vir a esse mundo em resgate dos filhos criados, eleitos para esse resgate. E agora Cristo vem e é colocado no ventre de uma mulher. O Deus Emanuel agora, Ele está no meio do seu povo. Deus, homem, foram unidos. O Deus eterno, o Deus Filho, na pessoa do seu Filho. Agora, Deus e homem foram unidos na pessoa de Cristo Jesus. O Salvador, aquele que veio em resgate do seu povo, se fez natureza humana, para que pudesse ser o Salvador, o resgatador daqueles que estavam perdidos em seus pecados, em suas ações. A palavra de Deus nos apresenta que essa realidade ela é extraordinária. A palavra eterna do Pai, dizendo que agora o plano era o Filho amado do Pai se torna carne humana, para que você, para que eu, para que nós pudéssemos experimentar novamente a imagem perfeita do Filho. E por isso, essa ação, agora em suma é a seguinte: o Filho de Deus se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como Ele. Esse é o resgate de Deus, por meio do seu Filho, vindo a esse mundo. E essa ação, amados irmãos, teve um preço. E eu quero destacar nesse instante, uma passagem muito conhecida, mas que você precisa rememorar. Qual foi o preço? Qual foi o preço da pessoa do Filho assumir a forma humana? Nós chamamos na teologia de estágio da humilhação de Cristo. Quando Cristo assume a forma humana, já começa a humilhação do Filho. E Ele assume essa obra, mas não para apenas na barriga de uma mulher. Ele vai e continua caminhando entre os homens, até que Ele se entrega de maneira voluntária, sem pecado. Ele assume a sua culpa, a nossa culpa. E o texto da palavra de Deus em Mateus 27, 46, olha o que diz. O preço para que pudesse ser Ele, o Filho que o Pai sempre amou, agora declara lá pendurado numa cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a pessoa do Filho, agora, depois de todo o sofrimento vivendo nesse mundo, Ele é pendurado numa cruz. O texto aponta que esse é o momento mais cruel da dor desse filho. E imagine o pai, porque o pai teve que virar o rosto, não compartilhando uma comunhão que eles desfrutaram toda a eternidade. Mas diz o texto que Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele sofrimento terrível, Jesus é deixado, Jesus é abandonado pelo seu Pai. Sabe por quê, meu amado irmão, minha amada irmã?
somente pelo Filho amado do Pai. Somente Ele, que era e sempre foi o Filho amado do Pai, somente Ele poderia sofrer as agonias do inferno por causa do meu e do seu pecado. E Ele na cruz do Calvário leva a culpa que eu, você, nós possuímos. E naquela cruz, Jesus então, sozinho, sendo moído, mas Ele faz isso para que você... Deixa eu beber uma aguinha aqui que estou seco. Para que você, para que nós experimentássemos dessa ação graciosa de Deus e nos resgatar para a sua família. Sem isso, nós tínhamos uma ação que produziu uma desgraça. E quem foi? Os nossos pais, Adão e Eva. Mas agora o segundo Adão veio ao mundo, foi colocado numa barriga, nasceu de maneira que foi uma concepção milagrosa, viveu entre os homens. Na cruz, quando o Pai vira o rosto, Ele experimenta as agonias terríveis do inferno. E quando essas agonias do inferno tomam a sua alma, Ele diz: Deus meu, não porque Ele não soubesse do plano, mas porque a agonia era tamanha que Ele estava sofrendo, angustiado, sem a presença do seu Pai, que eternamente Ele desfrutou. Essa ação, ela vai consumar. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 27 de Mateus. Mateus 27. Pode colocar para mim, por favor, Felipe. Vinte e sete, 51. Antes desse momento, Jesus declara: Pai, está consumado. Pai, está completo o plano de resgate. E agora, o Pai já não aguentando mais linguagem humana, o Filho vai até o fim. E diz o texto, 27, 51. O véu foi rasgado. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Sabe o que significa isso? Quando o Filho foi abandonado pelo Pai, Ele diz: está consumado. Nesse momento eu entrego o meu espírito. Jesus, o Filho amado do Pai, se entrega por você. E o Pai, após ver o seu Filho ser a sua obra de justiça, porque quem prometeu cumprir, ou melhor, prometeu um plano de salvação foi Deus. Mas qual é o plano de salvação? Esse é um Deus justo. Ele não empurra para debaixo do tapete o pecado. E Deus, de maneira graciosa, ao invés de moer você, ao invés de mandar você para o inferno, Ele permitiu que o seu Filho, na cruz, fosse abandonado. Para quê? Para que Ele pudesse ali morrer em nosso lugar. E o texto diz: o véu foi rasgado. Vocês lembram? De cima para baixo ou de baixo para cima? Quem rasgou
foi a mão de Deus dizendo: o plano está completo, a minha justiça foi vindicada, o pecado do homem eu não empurrei para debaixo do tapete. O meu filho amado se entregou por aqueles que eu escolhi, e ele, por meio dele, agora eu rompo todas as barreiras. Havia uma separação, o véu era uma separação no templo. Uma questão interessante é que o povo de Israel não tinha acesso a Deus. Esse véu era um símbolo, porque havia ainda a necessidade de um sacrifício. Eles faziam sempre sacrifícios? Sim ou não? Mas precisava vir o perfeito sacrifício. Aí sim, o povo teria acesso a Deus plenamente. O que seria então essa ação? Por meio de Cristo, o véu é rasgado, e Deus agora, por meio do seu Filho, estabelece o modo que Ele recebe todos os seus filhos adotivos, por meio da entrega desse Filho amado na cruz do Calvário. Caminhando, vamos aqui, e eu quero deixar depois, no final, algumas aplicações. Olha o que nós temos, olha o que nós experimentamos. Aqui na projeção, para ser mais rápido, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vamos ler juntos? Então vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Posso exigir, com muito amor, mais uma vez você vai ler e pensar no que você está lendo. Vamos lá? Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Amém. Deus, segura um pouquinho, ele era pecador? Deus o fez pecado. Maldito todo aquele, o que, Rogério Gomes? Que for pendurado no madeiro. Deus o fez pecado, sem ele ter pecado. Vamos continuar juntos, vamos lá. Para que, para que nele, na pessoa de Jesus, na pessoa do seu irmão. Ô Cade, me ajuda aqui com outro microfone, que hoje está estranho aqui. Aí, obrigado. Para que na pessoa de Jesus, eu e você, experimentássemos agora, o que nós somos? Pecadores. O que Jesus é? Santo, justo. Mas ele se entrega na cruz, o justo no lugar dos injustos, pecadores, para que nós fôssemos agora feitos o quê? Justiça de Deus. Percebe o amor de Deus? Percebe o amor de Deus pelo seu Filho? Você foi criado, gerado, para que você pudesse refletir a imagem do Filho de Deus. E o que diz o texto? Agora, nós somos feitos justiça de Deus. Para quê? Para que você agora pudesse ser chamado. Lembra da família? Como é bom família, não é não? Eu acho que se tiver uma bênção maior, é a glória. Não há melhor bênção do que família. Diz amém, pelo amor de Deus. Vocês estão parecendo que estão viajando? Então não, né? Não tem mais. Pode viajar à vontade, Poliana. Viaja sozinha para você ver se é bom.
Na hora que esses meninos tiverem tudo adulto, ei, mas era bom pegar aquela praia. O Jonathan tomava um capote, a Marister ficava lá, parada, na sombra, sem fazer nada. E era bom. Família é uma dádiva. Se nós podemos chamar uma família desgraçada, é quando a presença de Cristo não está presente. Há divisão, há rancor, há ódio. Parecia que a família de Jacó seria uma família desgraçada, mas não era. Deus tinha um plano de resgate na família de Israel. Os irmãos carregavam uma culpa terrível durante anos. E agora, ao invés de ser punido, eles têm um irmão que eles têm que olhar para ele e falar assim, ele não é o mais velho não, mas ele é uma referência nas nossas vidas. Por muito menos, eu mandava prender esses meus irmãos para a vida toda. Mas o nosso irmão José, ele foi muito misericordioso. Ele foi gracioso para conosco, para com nossas famílias. E agora, nós estamos diante dele. E ele não é Safenate Paneia. Ele é José, o nosso irmão. Amado, preste bem atenção. O que Deus fez foi tratar a nossa rebeldia. O que Deus fez foi curar a nossa rebelião. Nós, com os nossos pecados, sempre rebeldes e indiferentes a Deus, até que nós entendemos que Deus decidiu, de maneira poderosa, moer o seu Filho, fazendo dele pecado, para que nós experimentássemos novamente a graça, a celebração de ser chamada filha, filho, filhos adotivos do Pai. Note, abra sua Bíblia agora, você tem que manusear a sua Bíblia. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, capítulo 4. Você já viu o para-choque de caminhão? Cada frase, né? Cada filósofo. Aí está lá assim, porque todo mundo é filho de Deus, não é assim as frases? Sem Jesus Cristo, você não é filho de Deus. Você é criatura por causa do pecado lá em Gênesis. Mas Deus, o plano originário de Deus é que a raça humana sempre fosse filha e filho de Deus. Mas o homem se rebelou. E agora ele apresenta a proposta antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Deus nos escolheu, aonde? Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Vamos ler juntos? Para sermos adotados como seus filhos, por meio das suas boas obras. É assim? Vamos bem forte. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Eu e você, sem Cristo, nos tornamos filhos, não mais, criados, criaturas. Perdemos a dádiva de sermos chamados filhos, porque filho é aquele que tem a imagem do Filho natural de Deus, Jesus Cristo. Mas agora, Deus preparou o plano. João 1,12. Esse aqui todo mundo pode decorar, dá para falar de cor. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só pode ser filho quem recebe a pessoa do Filho de Deus. Só pode ser adotado nessa família quem entendeu que Jesus Cristo é a salvação por meio da obra da cruz. Só pode ser recebido novamente. Você já lembra de uma passagem de um filho bem rebelde? Qual é o que nós mais conhecemos? O filho pródigo. O filho pródigo volta ou não volta? Volta. Foi rebelde ou não foi? Quando o pai preparou a sua recepção, ele preparou com interrogatório, falando assim: deixa eu ver se de fato você me ama. Deixa eu ver se é assim. Foi assim? Não, ele prepara um banquete. O filho, convencido dos seus pecados, diz: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trate como funcionário, me trate como um dos seus servos. E aquele pai dá um banho, coloca a roupa de filho, coloca um anel no dedo e diz: você estava perdido e foi? É isso que nós podemos parafrasear. Jesus diz: você é escolhida, escolhido, apesar da sua rebeldia, apesar da sua incredulidade. Eu vou curar a sua rebeldia, eu curarei a sua incredulidade e eu farei de você para a eternidade meu filho, por meio do único que é chamado Filho de Deus, Jesus Cristo. Quero aplicar algumas coisas nessa noite. Que verdade maravilhosa. O Filho de Deus, que como segundo Adão, também é filho dos homens. Não é maravilhoso isso? Você tem um Salvador, Débora, Maristé, que ele não é assim, uma figura desconhecida. Você pode não saber o semblante dele, mas ele tem um corpo humano como você. Ele se tornou homem para que você fosse resgatado, resgatada e chamada de filha pelo Pai e chamado agora de irmão e irmã. Quer ver? Agora que vai ficar bom. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 28, versículo 10. Projeção também para me ajudar aqui, por favor. Então Jesus lhes disse, foi Jesus que disse, vamos ler bem forte: não tenham medo, vão dizer aos meus que se dirijam a Galileia, e de lá eles me... Jesus morre na cruz por quem? Pela sua igreja. E quando ele ressurge, ele diz: meus irmãos. João 20:17. Nós vamos ler junto aqui na projeção, por favor. Bem forte, vamos lá juntos. Vamos lá. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Eu não sei de você, mas eu era o filho rebelde. E pela Bíblia eu sei também que você era. Mas Deus foi gracioso para conosco. Nós merecíamos um juiz carrasco. E na hora da nossa sentença, Deus olhou para nós, por meio da presença do seu Filho, e disse: eu criei vocês para Ele.
Eu criei vocês para a glória dele. E ele, ao invés de ser o reto juiz, ele será o salvador de vocês. Assim como José foi para aqueles homens o salvador de todos eles e de todas as suas famílias. Hebreus capítulo 2, abra na sua Bíblia aí que eu vou abrir a minha também. Capítulo 2, verso 10. Quem tem irmãos aí? Privilégio, né? Tem gente que não tem. É um privilégio. Meu pai não tem irmão. Você nunca teve vergonha do seu irmão, né, pai? Tem irmão, Paulo? Tem vários. Já teve orgulho do seu irmão? Já. Já teve vergonha? Eu já também. Corintiano. Como não ter vergonha de um irmão que é corintiano? É um corado de vergonha que eu tenho. De vez em quando ainda vem com a afronta de vir com a camisa na igreja. É duplamente pecador. Hebreus 2:10. Leia com atenção, com fé. E note o que Jesus pensa a nosso respeito, mediante a nossa confissão, a nossa fé nele, mediante a sua obra. 10, eu vou ler até o 12. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Juntos agora o 11. Pois tanto os que santifica, vamos lá mais uma vez, eu errei aqui. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. José chamou os homens 11, falou assim, só sai os egípcios. Chamou e falou assim: eu sou irmão de vocês, vem cá que eu quero dar um abraço. E declarou para todos saberem: saiba o Egito todo, esses são os meus irmãos. Com tamanha alegria, tamanho orgulho, são meus irmãos. Eu quero que vocês saibam que eles são os meus irmãos. Agora imagina, José sendo pecador, porque José era, tratou assim os seus irmãos. Jesus, diz o texto da palavra de Deus, não se envergonha de nós. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que santifica os seus, e nós somos santificados por Ele. Ele nos ajuda, nos corrige, e em todo o tempo nos apoia, e não se envergonha de nós, porque nós estamos sendo moldados à sua imagem, para a glória dEle mesmo. José se revelou como irmão. Nós temos o nosso Salvador, o Filho natural de Deus, o unigênito, o nosso Deus Emanuel, perfeito e salvador, que foi e assumiu a nossa culpa, morrendo em nosso lugar. Nós temos o nosso irmão perfeito, o nosso irmão mais velho perfeito, que se compadeceu de nós, e que fez tudo isso para que você hoje soubesse que, se você está aqui, Deus tem um plano de resgate, sendo gracioso, misericordioso sobre a sua vida. Qual é o caminho? Renda-se a Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida totalmente a Ele. E essa obra, ela é completa. E você recebe a dádiva de ser chamado de filho adotivo do Pai. Eu quero terminar dizendo:
Os irmãos de José estavam ansiosos. Você já imaginou? Safanate, Paneia, vai dar 40 anos de cadeia, vai dar 20, vai matar uns 5, ansiosos. O nosso irmão mais velho diz assim: lancem sobre mim toda ansiedade, porque eu cuidarei de vocês. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele. Ele quem? O irmão mais velho que você tem. O irmão mais velho que não se importou de ser humilhado, veio a esse mundo, morreu naquela cruz. Não vai cuidar de você, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Lance sobre ele a sua ansiedade, o que te aflige, lembrando do maior. Qual é o maior? A sua salvação para a eternidade, garantida na cruz. Diz amém. Não merece, mas recebe pela graça por meio de Cristo. O maior a salvação, o menor é mais 7 meses aqui em Uberlândia, talvez. O emprego que você não sabe como é que vai ser, talvez. O problema na família, talvez. Do maior para o menor, o meu irmão mais velho me convida: lance a minha tristeza, lance a minha angústia sobre ele, e ele cuidará de mim. Você se sente culpado? Culpada. Os irmãos de José se sentiam culpados. Hoje aqui é uma noite para a gente culpada, mas a culpa é lançada aos pés do nosso advogado. 1 João 2:1. Se entretanto alguém pecar, alguém dos irmãos, nós temos o irmão mais velho, o perfeito, que é advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, dizendo: ele é pecador, mas eu já lavei a vida dele com meu sangue, vertido na cruz do Calvário. Por isso a justiça de Deus está sobre ele, sobre ela. E eu quero terminar com o terceiro aspecto. Você já imaginou? Quando os irmãos de José descobriu que de Canaã, tem muita gente que vem de longe para morar em Uberlândia, não vem? Eu conheço uma família que vem muito longe, veio de Monte Carmelo. Ah, vou sair desse Monte Carmelo, esse monte que não dá mais nada não. Veio para cá, e Deus laçou ele, porque ele fazia parte da família de Deus, rendeu-se a Cristo, e agora caminha com Jesus aqui em Uberlândia. E ele acha que aqui é o paraíso na terra. Mas ele não sabe que o melhor lugar não é Uberlândia. Qual o melhor lugar que tinha o Egito? A terra de Gósen. É isso que o texto diz. O faraó falou: leva eles para a terra de Gósen, é uma terra maravilhosa. José já tinha pensado, vocês viram no texto bíblico? 45, depois você lê na sua casa. Essa é a terra que eles vão herdar. Os irmãos pensaram: capaz, nós íamos ficar presos 40 anos e agora tem uma terra prometida para nós. Nós íamos ficar o resto da vida preso, sem ver os filhos. Vamos levar a nossa família para uma terra maravilhosa. E José disse: a terra será Gósen, o faraó vai só chancelar. E eu quero convidar você a ler aqui na projeção comigo, João 14:3. O irmão mais velho, o fiel, o qual nós podemos chamar de irmão, e nos chama de irmão. Ele diz assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O nosso irmão mais velho disse: eu vou preparar um lugar. Não é Uberlândia, não é o melhor da terra, não é Dubai, Irene. O melhor lugar é onde eu estou preparando todos os aposentos para todos aqueles que eu dei a eles
o poder de serem chamados filhos de Deus, e eles vão desfrutar desse lugar eternamente na minha presença. Eu quero orar com você. Fique em pé.